Nos últimos dias, eu lancei 3 vídeos em sequência contra o senhor Carlos Nogueira. Para quem não sabe, ele é um tradutor, professor de escolástica aqui no Brasil, com foco em tomismo. E aí eu fiquei pensando aqui em casa, né? Eu vou compartilhar com vocês. Como será que ele vai reagir às críticas que eu vou lançar? Uma primeira hipótese seria, obviamente, ele ignorar, ele simplesmente fingir que não está acontecendo, ou enfim, fazer qualquer outra coisa. Ele poderia simplesmente também fazer uma resposta, gravar um vídeo, lançar no canal dele, escrever um post no Facebook, como geralmente ele faz contra alguns dos seus adversários. Não sei, poderia ser alguma dessas opções. Mas nunca eu pensei que eu iria ver o tipo de comentário que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque é óbvio e evidente que eu tenho muitos seguidores que participam de bolhas distintas, de grupos diferentes que incluem a minha comunidade, a comunidade dele, entre outros, né? Então existe uma certa intersecção que a gente compartilha e é óbvio que as pessoas que participam desse grupo iriam cobrar alguma coisa dele. Não porque eu tenha pedido, mas é porque, enfim, a internet está aí, o YouTube é conectado e esse confronto iria acontecer em um momento ou outro. E aí, vejam só, Carlos Nogueira escreveu algumas coisas sobre mim, sim, não é que ele ficou totalmente sem comentar nada, não. Ele escreveu. Algumas pessoas acham até que o vídeo que ele lançou mais recentemente sobre Duns Scott no canal dele foi uma espécie de resposta velada às coisas que eu falei, né? Porque ele enfatiza nesse último vídeo algumas coisas que eu comentei, né? Criticando. Claro, ele não tentou em nenhum momento confrontar, né, as coisas que eu disse. Ele só repetiu e adicionou outras coisas que eu diria até que estão mais erradas ainda. E a gente pode fazer, eu vou fazer um vídeo react só aquele último vídeo também. Mas de forma direta, ele não me confrontou. E, olha, isso é uma opção dele, isso é uma opção. Mas há um comentário específico aqui que eu quero ver com vocês. E aqui eu quero agradecer a um seguidor meu, um inscrito no canal, eu acho que deve ser inscrito, né? Que deixou um comentário que deixou uma dica, né? Deixou ali na verdade, uma observação que eu achei muito curiosa, que foi a de ele dizendo que, olha, essa crítica que o Nogueira está fazendo, né? Na verdade, essa overview, né? Essa visão panorâmica que ele está passando aí sobre a obra de Duns Scott, isso daí é fundamentado em uma obra de história da filosofia. E eu pensei, é mesmo? Esse seguidor descreveu exatamente onde que a gente encontra. Só que assim, eu não pensava que esse fundamentado nessa obra, na verdade, seria palavra por palavra. O Nogueira estava literalmente lendo palavra por palavra dessa obra. Claro que entre um trecho e outro ele adiciona um comentário que ele faz, inclusive vários dessas adições dele são tão erradas quanto a obra, porque a obra tem inúmeros erros, tá? Como eu mostrei no meu vídeo, não tiro assim, nada do que eu falei nos últimos vídeos, até reassistir e não tiro nada do que eu falei. Só que o Nogueira vai falando coisas, vai falando, né, durante essa leitura e vai adicionando coisas da cabeça dele, né? Assim, coisas que ele estudou, enfim. Que eu já até comentei porque estão erradas, né? Mas eu quero ver com vocês aqui e mostrar. Eu vou deixar tocando aqui de fundo, tá? Mostrando para vocês que há um problema grave aqui. O problema não é, obviamente, tão só, né, você não está sendo autêntico, ou então que você não está fazendo um discurso totalmente livre. Muitas vezes aqui no canal eu escrevo roteiros e eu leio os roteiros que eu escrevo. O ponto aqui é que o Nogueira está lendo uma obra cheia de erros, tá? Cheia de erros. Não faz menção alguma a quem é a pessoa, né, em quem ele está se fundamentando. E não corrige os erros que ele deveria saber que estão nessa obra. Porque, como eu falei nos últimos vídeos, o Nogueira é tradutor do Tratado do Primeiro Princípio para o português aqui no Brasil. Então, só que assim, e esse não é o único problema. Esse não é o único problema. Não é o único problema de não dar os créditos, né? Claro, não dar os créditos já é uma coisa, né, que você poderia pensar, né? Puxa, que coisa. Mas o ponto é o comentário que ele fez a uma pessoa que o cobrou sobre isso. Então vou já ler esse comentário com vocês. Para mim isso deixa a situação muito pior pro lado do Nogueira, mas só para dizer que a gente tá para não dizerem que a gente está inventando, eu vou deixar correndo aqui alguns minutos, não vou fazer muito isso não, do vídeo do Nogueira e comparar com a obra desse autor. Vamos lá, vamos lá. Bom, para entender a atitude de Duns Scott, né,
é preciso pô-lo nos marcos do ambiente criado pelas condenações, não só do averroísmo, mas também do tomismo, não só em Paris, mas também em Oxford, que influem decisivamente, de fato, na sua doutrina, né, na sua orientação. Né? Lembremos-nos que o bispo Etienne Tampier, em Paris, e que também em Oxford, se condena junto, no mesmo balaio, se condena não só o averroísmo. Aí ele está fazendo o acréscimo, como eu falei, né? Mas continue vendo isso daqui. Vamos lá. Latino, mas muitas teses de Santo Tomás, sob o silêncio do Papa de então, que era o antigo adversário de Santo Tomás, né? Era João XXI, que tinha sido Pedro Hispânico, um lógico não exatamente escotista, mas um pré-nominalista, digamos assim. Então, aí, como eu falei, né, ele fez toda essa adição, eu já rebati essa adição no meu primeiro vídeo, mostrando, obviamente, que não se sabe, né, de onde o Nogueira tira essa informação de que Pedro Hispano era um adversário de Tomás de Aquino, e não faz o menor sentido ele ser um pré-nominalista, porque em qual sentido ele é um pré-nominalista? Né? Por ele ter escrito uma Suma de Lógica, todas as outras tradições beberam dessa Suma de Lógica de Pedro Hispano, então ele teria que ser considerado um pré-escotista, um pré-tomista, um pré-nominalista, pré-tudo, né? Porque todo mundo usa aquela formulação que vai ser assim, o fundamento do desenvolvimento da lógica terminista durante a Idade Média. Então, assim, não faz o menor sentido dizer que ele seria um pré-nominalista, mesmo se você pensar, por exemplo, na discussão sobre usos universais e tal, ele não tem um papel tão importante, essa obra sobre lógica, por exemplo, não fala sobre isso, e nos outros livros dele também não tem nada que pudesse ser tão decisivo a esse ponto. Mas, enfim, vamos ver como ele continua. Embora ele já entre em cena... Eu vou acelerar um pouquinho aqui, e vocês vejam que nesse trecho aqui ele já começa, né, a fazer a costura com o livro que a gente está lendo aqui. Vamos lá. As obras maiores da escolástica, quando estavam definidas, já perfeitamente consolidadas, as grandes correntes que se centravam, por um lado, na escola franciscana e, por outro, no tomismo. Né? Duas correntes que sempre haviam lutado com mais ou menos virulência entre si. Pois bem, Adam Scott assalta um duplo problema. Primeiro, muitas teses da corrente de São Boaventura, razões seminais, que é uma má interpretação das razões seminais de Santo Agostinho, né? E lemorfismo universal, por exemplo, para São Boaventura, até os anjos tinham composição de matéria e forma, daí o lemorfismo universal. Pluralidade de formas, iluminação direta da inteligência humana por Deus, aqui sim, seguindo a Santo Agostinho, né? Mas muitas destas teses tinham se mostrado inconsistentes diante do ataque, dos golpes dos adversários tomistas. Né? Era, portanto, preciso, pensava Dan Scott, depurar a doutrina de suas teses, de sua escola, dessas teses caducas, ainda que conservando o seu fundo tradicional. Por outro lado, e esse é o segundo ponto, né, prescindindo dos exageros dos averroístas, né, o aristotelismo se impusera definitivamente. E já era impossível desconhecê-lo. Era preciso assimilá-lo, mas, pensava Dan Scott, depurando de suas aderências averroístas e de suas mesmas doutrinas inconciliáveis com o dogma cristão. Como se Santo Tomás já não o tivesse feito. Mas tá. Então, o esforço de Dan Scott significa uma tentativa, algo tardia, da escola franciscana de incorporar o aristotelismo, tentando conciliá-lo com seu fundo tradicional, mas, ao mesmo tempo, evitando a todo custo todo o perigo de contágio. Quanto a isso, a posição de Scott é taxativa. Né? Ele chamava Averroes de maldito. Né? E em todas as questões sobre as quais escreve, Scott tem sempre diante dos olhos as teses condenadas, não só as averroístas, como as tomistas.
esforçando-se por evitar qualquer contato com o averroísmo. Bom, então, nesse sentido, a doutrina de Duns Scott é um esforço vigoroso, apologético, para defender a ortodoxia contra o averroísmo, que era realmente daninho. Mas, por outro lado, representa um retrocesso para as posições da primitiva escolástica. E, ao mesmo tempo, uma reação à obra de São Tomás de Aquino. Pronto, O ambiente que se forma... Eu vou parar aqui. Ele continua lendo. Se você for ver, ó, eu peguei aqui 6 páginas e ele tá lendo. Lê, não dá o crédito, não corrige. Faz aquelas adições aqui e ali, piorando as coisas que já estão no livro, tá? Piorando. Porque, como eu falei, tem muita coisa que não faz o menor sentido, tem muita coisa que carece de justificativa, né? Então, é um desses livros aí que distorcem bastante a doutrina de Duns Scott justamente para fazer uma propaganda tomista. E, infelizmente, isso não é tão raro assim entre os católicos, né? Principalmente, enfim, não vou falar tanto, mas aqui no Brasil isso aqui é a lei, né? Entre os católicos isso daqui é a lei. Então, assim, ele fez isso daqui, né? Falou, leu, não deu crédito a ninguém, não corrigiu os erros que deveria ter corrigido e piorou o que estava lá também, adicionando aquelas outras coisas bem erradas, né? Para as quais ele não deu resposta nenhuma ainda. Só que aí, olha só. Aí, nesse vídeo aqui do canal dele, né, um vídeo mais antigo, tem uma pessoa que falou assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem aqui. O senhor não vai responder o Matheus Fujita, não? Parece que nos comentários algumas pessoas o acusaram de copiar o livro História de la Filosofia em seu vídeo sobre Duns Scott. Pretende responder? Aí ele, não. Baseei-me nele sim. Grandemente de memória, mas não totalmente. Olha só, o Nogueira estava fazendo aquilo ali tudo de memória. Não totalmente, né? Claro que não era totalmente, mas grandemente de memória. Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acreditam que ele estava ali conseguindo reproduzir trecho a trecho de memória? Claro que o não totalmente, alguém pode dizer, mas ele falou não totalmente isso aqui. Mas veja o que ele está dizendo, que o que ele reproduziu era de memória, não totalmente. Isso daí cabe, obviamente, para os comentários dele, né, que ele vai adicionando alguma coisa ou outra, né? Ele não se baseou totalmente, ele fez algumas adições, mas os trechos que ele usa não são trechos que ele usa de memória. Ele está lendo palavra por palavra, ele está fazendo uma tradução simultânea ali. Por isso que ele é devagar em falar, e às vezes ele para, e às vezes ele... Tem vários momentos, pode assistir aí, pega essa obra e vai comparando palavra por palavra. Às vezes ele traduz uma coisa ali, por exemplo, ele traduziu violência como virulência, e depois tem um trecho em que ele traduz uma palavra que só era parecida assim, né, distante você lê, mas era outra palavra, ele corrige trocando, né, e muda o fraseado. E ele estava lendo palavra por palavra, meu amigo. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar que ele estava fazendo sim uma base grandemente de memória. Ele não estava fazendo de memória, não é como se ele tivesse lido e aí o que ele lembrava da obra que era bom ele estava lá reproduzindo. Não, ele estava lendo palavra por palavra de um livro cheio de erros. Cheio de erros. Ou seja, a desonestidade que a gente questiona no último vídeo aqui, ela praticamente se confirma. Se confirma em um outro nível agora, né? Em outro nível. Além de ele ser conivente com todos os erros, e o principal deles é aquela inversão que ele faz, né? De trocar a ordem dos capítulos do Tratado do Primeiro Princípio para Duns Scott, né? Parecer estar falando uma coisa bem tola, né? Que é justamente não ter fundamentado a existência de Deus, fazer uma suposição, como ele diz, de várias outras coisas, introduzindo elementos que não deveriam estar naquela ordem, né? Então ele faz esse rearranjo dos capítulos, né? Isso parece fazer com que Duns Scott é um tolo, basicamente, né? Como se Duns Scott fosse um qualquer, no final das contas. E aí, é conivente com essas outras partes do livro, né? Que cometem erros históricos, exageros, injustiças, né? Um monte de bizarrice. E aí diz, não, eu me baseei nessa obra assim, mas grandemente de memória, tá? Grandemente de memória. Não tá valendo não, né? Não tá valendo. Então assim, sabe? Tem que ser muito ingênuo, tem que ser muito inocente para acreditar numa coisa dessa, né? A palavra é ingênuo mesmo. Então, ó,
O texto dele é grandemente perfeito. Qual é o problema de fazê-lo numa aula? Plágio em aula? O professor não pode basear-se em livros didáticos ou outros? Baseado pode, né? Claro que pode. Eu me baseio em vários livros. Agora eu não fico lendo aqui, fingindo que estou fazendo uma aula, sem dar os créditos, e ainda digo que estou falando de memória, sendo que na verdade eu estou lendo ali palavra por palavra. Até a tabela que ele faz comparando, Dan Scott acreditava nisso, Tomás de Aquino naquilo outro. Dan Scott acreditava nisso, Tomás de Aquino naquilo outro. Até aquela tabela é, assim, ao pé da letra ali, o livro, tá? Até aquilo. Aí ele continua aqui. Tenho outras aulas baseadas em outros, no padre, né, o Calderon, sobre a beatitude, sobre o mistério pascual, ou em encíclicas, por exemplo, e sempre disse que é assim. Ali no Dan Scott não falou nada, não. Ademais, tenho um escrito em livro sobre Scott em que me baseio em mim mesmo. Livro, não bato boca em internet. Respondo a meu escrito, ou ao do Fraile, por escrito. Esse daí é o autor do livro de História da Filosofia que ele está lendo, tá? Lancem livros, isso é saudável para as disputas. Eu concordo, lançar livros é saudável para disputas. Mas olha só, não é o mesmo Carlos Nogueira aqui que chamava todo mundo para o debate, que chamou Olavo de Carvalho de fujão. Eu até ressuscitei aqui esse print, né? Vou ver se eu consigo colocar em algum momento para vocês verem, né? Que fugia do debate dele, não sei o que e tal. Esse aqui não é o mesmo Carlos Nogueira também que debateu por escrito contra o Carlos Alberto? E diga-se de passagem, o Carlos Alberto ali deixou... Isso aqui, vocês vão dizer, o Matheus está sendo clubista, não sei o quê, tá favorecendo o amigo dele. Não, o Carlos Alberto, meu amigo, que vem aqui no canal, ele deixou o Nogueira sem respostas, tá? Não tem ali o que ser respondido naquela controvérsia que começou, né, com aquela discussão se católicos, cristãos e, enfim, os muçulmanos, né, adoram o mesmo Deus. Então o Carlos fez toda a explicação sobre o corpo predicativo e não sei o quê, resgatou muito mais autores, com muito mais fundamentação dentro dos documentos da Igreja Católica do que o Nogueira, e ali o Nogueira não teve para onde correr, né? Mas o Nogueira esperou o Carlos Alberto lançar um livro sobre o assunto? Não. Foi uma reação, obviamente, a algo que estava na internet. E aí, lá no também, o pessoal... Por que o pessoal tá cobrando isso aqui do Nogueira? Porque ele fala, né, lá naquele podcast do Marcelo Andrade, né, que não, se aparecerem defensores de Dan Scott, a gente pode, né, tentar responder, ter um diálogo e tal, mas o tipo de resposta que a gente vê não é bem isso que ele falou, né? Mas vamos continuar aqui. Aí esse que comenta no vídeo dele falou: a questão, professor, é sobre não dar os devidos créditos e por isso tem gente o acusando. Lembre, não fui eu que falei isso. Lá nos comentários o pessoal estava criticando, né? Eu até cito, né, nesse comentário que eu falei, fiquei admirado, né, que ele tá lendo palavra por palavra sem dar os créditos, mas quem começa foi uma pessoa que comentou no meu canal. Eu literalmente não sabia disso, que começaram a postar lá embaixo, né, nos comentários do meu vídeo, né? Eu não sabia que o Nogueira tinha lido. Eu fui comentando realmente, pensando que ele estava fazendo uma exposição dele, né? Aí, assim, além do mais, Fujita tem feito vídeo objetando o que o senhor tem dito. No podcast Caravelas, você disse, abre aspas, quanto aos lulianos, digo que se tornem escotistas e debaterei com vocês. Ora, o Matheus Fujita parece estar disposto e tem feito objeções ao senhor. Pretende mesmo agora falar que ele tem que lançar um livro para discutir com o senhor? Ou o próprio público do Nogueira indignado, né? Cara, não vou responder. Eu disse aquilo retoricamente, né? Então, falou por falar, né? Retoricamente. E minhas respostas... enfim, e minha resposta, ademais, é sempre em livro. Será? O Nogueira só responde em livro? Quando ele respondeu... Qual foi o livro que o Nogueira fez em resposta ao Olavo de Carvalho? Não conheço, não. Quanto aos créditos, se estou dando, baseei-me, ponto. Falem o que quiserem, repito, não bato boca na internet. Esse rapaz é luliano subitamente convertido a Scott, Aí o pessoal, ele continua aqui, né? Ele nunca foi luliano, pelo que eu sei, mas está disposto a defender Dan Scott. Corretíssimo. Não sei se ele se diz abertamente escotista, mas ele está aberto para debater com o senhor e está fazendo vídeos contra o seu vídeo. Mas não vou debater. Quem é ele para isso? Qual é a sua obra publicada, né? Olha só posso discutir na internet, gente, com o Nogueira se eu tiver uma obra publicada. Senão, quem sou eu, né? Olha só, quem é ele para isso?
comentário aqui me desprezando, né? Porque eu não tenho livro publicado sobre o assunto. Olha só, se eu fosse aplicar o mesmo critério do Nogueira, sobre tudo que ele já falou na internet, deu palpite sobre várias coisas, e nunca publicou nada sobre essas coisas, né? Aí tem livros sobre outras coisas, tem Suma Gramatical, não sei o quê. Mas sobre tudo que ele já debateu na internet, ele tem livro? Não tem, não. Diga-lhes, aliás, para ficar atento, que hoje vai ao ar outro vídeo meu sobre Scott e pode tentar crescer mais um pouco. Mas pode ficar tranquilo que eu já assisti ao seu vídeo, Carlos Nogueira, e eu vou até ver se o Carlos Alberto aceita vir comigo aqui pra gente comentar o vídeo. Se não, se ele não puder, tudo bem, eu faço sozinho. Um vídeo em que você fala tantos outros, né, absurdos sobre a doutrina de Duns Scott, um prato cheio, né, pra, como você fala, a gente crescer um pouco. Nem é esse o propósito, tá bom? Claro que a gente agradece a audiência, mas eu confesso que já fiz vários vídeos, né, comentando outras pessoas, pensando sim em crescer e tal, mas esses vídeos assim sobre Duns Scott, bem nichados, né, eu faço, assim, sendo bem sincero, tentando defender a honra de Duns Scott aqui, que é um grande autor, sendo ali difamado, distorcido, o máximo que você possa pensar. Então, assim, claro, agradeço a audiência, se eu puder crescer em cima disso, ótimo, Nogueira, ótimo, não preciso ser aqui hipócrita, não. Posso falar que isso daí vai ser um efeito, uma consequência muito bem-vinda. Agora, o problema é o que você disse sobre Duns Scott, né, que tem que ser rebatido, porque ficou assim, né, durante muito tempo as pessoas pensando que os tomistas podiam falar o que quisesse na internet e ninguém iria notar, né? Ninguém ia notar que os tomistas confundem, né, forma com formalidade, que os tomistas não sabem a doutrina da Universidade de Duns Scott, que os tomistas não sabem, né, o básico sobre Duns Scott. Isso aqui é o básico, né, o básico do básico. Então, vamos lá. Aí ele continua, bom, professor, além dele, parece existir o ex-tomista Carlos Alberto, que sem dúvidas é uma pessoa ao menos com uma mínima relevância, não? Aí olha só o comentário, né? E, gente, olha só, eu tô ficando aqui indignado? Tô, claro que eu tô, né? Com isso aqui não tem como ficar normal. Mas olha só, se não é muito pior o tipo de resposta que ele dá do que o tom com que a gente fala aqui, né? Aí ele responde assim, é mesmo? Que obras ele lançou? Olha só que tipo de resposta. Impressionante. Olha, esse comentário foi ótimo. Professor, se o senhor mesmo já disse que o Carlos Alberto era inteligentíssimo, e sim, o pessoal tem print disso até hoje, tá? Do Nogueira falando que o Carlos Alberto prometia, que era promissor, que era inteligentíssimo, que era erudito, né? Vamos lá. Por qual motivo agora questiona qual a relevância ele tem? Enfim, se o senhor pretende não responder, eles, tudo bem. Entretanto, ficar questionando quais são as obras dele é pior do que simplesmente ignorar. Eu não tinha curtido esse comentário, agora levou aqui o meu gostei. Ficou contigo aí, nada demais, 52.16. Perfeito comentário, perfeitíssimo. Então, assim, olha, é esse o nível dos tomistas no Brasil. Claro, puxa, Matheus, você está sendo, né, genérico, assim, tá abrangendo demais? Será que você não está, de alguma maneira, exagerando, né? Você está fazendo um juízo tão abarcante, assim? Será que todos os tomistas são assim? Não é verdade, é um comentário um pouco injusto. Tem um tomista aqui no Brasil que eu admiro muito e que eu recomendo o material dele. Se chama Leandro Bezerra. Anotem aí, Leandro Bezerra. Ele escreveu um livro fabuloso do Verbo Encarnado. Procurem esse livro, muito bom. Tive o privilégio de ler e revisar. É assim, fantástico, além dos outros vários ótimos cursos que ele tem disponível, falando sobre banesianismo, zumelianismo, molinismo, sobre a doutrina da divina providência, né? Ele é especialista nisso e eu recomendo de olhos fechados. Mas assim, ele é a exceção. E mais, para desespero dos católicos, olha só, para desespero dos católicos, o melhor tomista que a gente tem aí no mercado é o quê? Protestante. É protestante. E tem formado discípulos, alunos dele, protestantes, muito melhores em formação, em nível de erudição, com contato com o texto original, da tradição da escola tomista de fato, com Caprelo, João de São Tomás, Ferrara, todo esse pessoal que eles conhecem com profundidade, o Leandro está formando, ele está aplicando esse conhecimento todo nos alunos dele, que em boa medida, em grande maioria, pelo que eu saiba, são protestantes. Muitos dos alunos que eu sei do Leandro Bezerra, né,
que se dedicam a essa coisa toda são protestantes. Tá? São protestantes. E aqui fica, né, então, o convite, caso você que gosta, né, de Tomás de Aquino, né, do tomismo, né? Claro, eu estou objetando isso tudo aqui no canal, mas se você gosta, quer encontrar uma pessoa boa para aprender sobre isso, procura o Leandro. Você vai procurar se informar com o Carlos Noguet, que distorceu totalmente a obra de um adversário, baseando-se em um livro muito ruim sobre isso, não dando os créditos ao livro que era ruim, piorando os erros do livro ruim, não corrigindo aquilo que ele deveria saber que estava errado do livro ruim. Sabe? Já basta, gente, basta. Basta de o YouTube, da internet, do Brasil estar refém desse tipo de ação, sabe? Eu quero crer aqui na honestidade do Carlos Noguet, mas ele precisa se explicar, tá bom? Eu posso desfazer tudo que eu falei se ele mostrar, não, olha, isso aqui era assim, aquilo outro. Isso ainda não aconteceu. Então, até lá, a crítica se mantém a mesma. Eu deveria ter sido mais duro ainda do que fui, tá bom? Permanece a crítica. Eu deveria aumentar o grau de severidade dos meus juízos aqui. Sempre busquei pensar no melhor dos casos, né? Não, que o Noguet se equivocou, deu uma deslizada. Mas agora, diante disso daqui, sabe? Diante do que foi descoberto, sabe? Ele precisa, para eu poder revisitar o meu juízo aqui, ele precisa falar alguma coisa. Porque, vejam só, caridade interpretativa, ela não pode ficar acima da justa medida, né? Ou seja, da justiça. A caridade e a justiça são virtudes que têm que se casarem. Eu não posso opor aqui para tentar ser caridoso demais a ponto de fazer com que eu torne os meus ouvintes aqui tolos, né? Porque tem que ser muito ingênuo aqui para acreditar na desculpa que ele deu. Então, eu não posso aqui, por causa da caridade, dizer, não, né? Foi uma imperícia, foi um equívoco, foi alguma coisa assim. Não, até que se explique melhor isso daqui, né? Que para mim, sinceramente falando, eu acho que é meio que inexplicável, né? Eu acho que o que tem que ser feito aqui é retratação mesmo, né? Com o Duns Scott, com a audiência dele, com todos os outros, né? Mas até que isso não aconteça, eu não vou poder dizer outra coisa senão que dizer que nesse caso é desonestidade. Infelizmente, esse é o ponto, né? A gente reluta até dar esse juízo, né? No último vídeo, eu relutei bastante, eu questionei primeiro. Mas nesse caso aqui, eu acho que não tem muito para onde correr, né? Infelizmente, eu queria poder trazer um conteúdo um pouco diferente, né, tal, mas eu acho que vocês merecem saber, sabe? Vocês merecem. As pessoas que se informam com o Noguet, os alunos do Noguet merecem saber disso. Eles, para poderem cobrar algum posicionamento. E podem ficar tranquilos, que haverá muitos outros vídeos meus reagindo, respondendo às coisas que ele fala. E bora começar com esse mesmo que ele me indicou, que é o vídeo aí sobre as incapacidades ou incompetências, uma coisa assim, né? De Duns Scott. Já que ele sugeriu que eu reagisse a esse vídeo, eu vou aceitar e vou reagir, tá bom? Carlos Noguet, se você assistir esse vídeo, por favor, não é nada pessoal. Eu estou realmente tentando aí elevar o nível do debate no Brasil e eu espero que você aceite aí as críticas da melhor maneira possível, tá bom? Forte abraço a todo mundo, claro. Comente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe o seu gostei aqui, por favor. Considere se tornar aluno meu e do Carlos Alberto, né? Nós temos alguns cursos disponíveis, se quiser, comente aqui embaixo. Tem curso sobre Duns Scott, curso sobre a analogia, temos cursos sobre Raimundo Lully, um curso de introdução à filosofia, que no caso sou eu, né? Que ensino vocês a pensarem, eu brinco que é isso, né? Ensinar vocês a pensarem. Então, qualquer coisa, estamos aí, me chamem no Instagram, vamos conversar. Coloquem também, entrem na comunidade, né, no nosso servidor do Discord, cujo link estará na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.